Bom dia, turma. Tudo bem? Vamos lá, vamos retomar sobre as vanguardas europeias. Então, vanguarda, para a gente lembrar o termo, né? Significa aquilo que está à frente. Então, pus aí uma imagem de soldados da linha de frente de combate para a gente se lembrar disso. É aquilo que realmente avança, que não está no controle, vamos dizer assim, do tempo. Dentro do nosso contexto histórico, para a gente entender onde essas vanguardas vão surgir, a gente tem aqui uma série de eventos elencados, né? Então, se a gente pensar lá, desde a crise capitalista, todas as invenções pelas quais o mundo foi recebendo, né? A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Bela Época e depois a Segunda Guerra Mundial com a sua crise econômica. Todos esses fatores históricos, obviamente, vão influenciar os movimentos das vanguardas europeias. E é lá, no cerne, né, da Europa, em Paris, que surgem, né, vários dos movimentos e com uma força muito grande que vai impactar com certeza aqui no Brasil. As vanguardas surgem, então, num contexto extremamente tradicional, né? Elas estavam no meio de um contexto extremamente tradicional, conservador, que foi muito polêmico, mas também foi muito odiado, né, por muita gente que contestava, né, que não compreendia tudo aquilo que estava acontecendo de uma forma absolutamente nada convencional. Não dá para a gente falar de vanguarda europeia sem a gente pensar na relação com a Semana de 22. Então, está diretamente ligada ao movimento do modernismo, né? Principalmente o modernismo aqui no Brasil, que, como uma escola literária, né, um período de mudança, envolveu muitos movimentos artísticos. E esses movimentos artísticos, essas influências todas, principalmente, né, se iniciaram lá em Paris. Anitta, ela teve a ideia de realizar a Semana de 22 junto com Oswald de Andrade, que era um escritor, junto com Mário, que também era escritor, e assim como outros, em conjunto com outros artistas. Mas Paris, né, que era muito fervente das vanguardas modernistas, foi realmente o berço onde tudo começou. Então é importante a gente saber que os artistas eles saíam daqui do Brasil para fazer viagens para a Europa para buscar, né, o que estava acontecendo, o que tinha de novidade. A Anitta foi até a Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, depois ela viajou para Paris, né? Assim como outros artistas fizeram isso. E nestas viagens todas ela trouxe uma bagagem, trouxe essas ideias para o Brasil. E aqui, né, para esse pensamento europeu que estava à frente do que acontecia aqui no Brasil. Transformaram isso numa linguagem mais tropical, né, mais brasileira, né, com conceitos brasileiros e que, obviamente, teve todo o seu fundamento, né, histórico, conceitual, mas de uma forma muito polêmica, né, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, em relação à Semana de Arte Moderna. E eu escolhi 6 personalidades muito importantes, né, para serem lembradas mundialmente, cada uma dentro das suas competências e dentro da sua linguagem, vamos dizer assim. E aqui nós temos representado, né, todas as áreas do conhecimento. A área de ciências, com Einstein, com a Marie Curie, né? Temos a área de humanas com Freud, suas teorias psicanalíticas. Temos a área de linguagens representada por duas mulheres, né? Chiquinha Gonzaga, uma grande musicista brasileira, por Pagu, que também era uma escritora e toda a sua história polêmica, e também Leonardo da Vinci com toda a sua genialidade.
E aqui nessas imagens, nessas fotografias, nós conseguimos perceber muito bem a diferença lá de Nova York, né, no ano de 1890, e Londres, né? Londres já nos parece com que a modernidade havia chegado antes. Então, para a gente também ter essa relação entre Américas e Europa, onde tudo acontecia anteriormente, né? Por isso, vanguarda, por isso estar à frente, para a gente relacionar no tempo. E essa imagem aqui abaixo, né, mostrando já essa questão da modernidade desses novos tempos, onde a indústria, né, tomava conta e modificava de fato a vida das pessoas, né? Modificava a forma como elas se comunicavam, a forma como elas se deslocavam. Einstein já dizia, né? A palavra progresso não terá qualquer sentido quando houver crianças infelizes. Então, ele já entendia, né, que com toda aquela mudança também haveriam consequências muito sérias, não é? Enfim, para retomar um pouco o que vocês viram a semana passada, vocês assistiram o filme Os Impressionistas, o documentário falando sobre os impressionistas, e a gente tem aqui duas obras que foram muito importantes, porque foram estas obras que impulsionaram também que todo esse movimento acontecesse posteriormente. Então, essa figura central que está aqui no meio é Edouard Manet, era um artista que buscava o seu espaço dentro da academia de arte. Ele já não queria mais pintar como os artistas daquela época, que eram consagrados, faziam. Né? A academia ela impunha uma série de regras, de padrões para as criações artísticas e alguns artistas queriam fazer diferente. O Manet era um desses artistas. Né? Então, eles tiveram, de alguma forma, que encarar a academia para criar um outro jeito de fazer arte. Né? Aquela rigidez das cenas que acabou sendo substituída por uma impressão, né, da realidade, aquilo que era capturado pelo o olho num momento específico, vai começar tudo com a pintura da Olímpia, né, do Manet no Salão Oficial de 1865. Se pararmos para pensar que a fotografia surgiu em 1826, né, e a gente está falando aqui de 1865, portanto, depois da invenção da fotografia, por que será que um artista, né, agora que teria, né, temos a fotografia, para que um artista ia servir? Antes fazia sentido, né? Ele não tinha quem representasse uma cena, né, uma pessoa, fazer um retrato, mas agora existe a fotografia, que num clique você conseguia capturar aquela imagem e colocar lá. Então, se eu tenho um retrato, né, eu não preciso mais de um Leonardo da Vinci para fazer, não preciso mais de um artista conceituado. Então, o que é que faria agora com a pintura? Por isso, os artistas tinham que inovar, tinham que passar por uma reestrutura, né, em função dessa possível crise que eles iriam estar enfrentando de acordo com o avanço da tecnologia, o surgimento da fotografia. Mas Manet consegue entrar no salão de arte com a obra, né, chamada Olímpia, e um dos críticos, né, de arte que vai até esse salão, que era um jornalista também, ele fica horrorizado quando ele vê essa obra, quando se depara, né, com essa obra, e diz que aquilo era um horror, que não podia fazer parte realmente do salão de arte, que ele seria um artista banido. É importante lembrar que Manet, quando pinta Olímpia, que está nua, obviamente, a agressão
visual não era porque ela estava nua, mas em sim a forma, a posição como ele a coloca, né? É como se ela tivesse se oferecendo ali, né? Olhando de frente o espectador. Então, numa posição, lembrando uma prostituta, aquilo que traria, né, de fato, um insulto muito grande à sociedade. Manet, obviamente, fica arrasado, porque ele está começando a promover uma mudança e que ele não é aceito, né, dentro da academia. Mas jovens artistas da época ficam loucos, né, que era o Monet, o Renoir, o Basile, né, o Degas, que eram amigos e faziam aula no mesmo estúdio, vão até o salão e se encantam, né, com a forma como o Manet tem a coragem de, pela primeira vez, fazer uma tela onde a modelo ela vai estar olhando para frente, vai estar encarando o público, né? Porém, aquilo foi considerado um ultraje, né, como uma ofensa a toda a sociedade. E Monet resolve com seus amigos começar algumas experiências diferentes. Eles saíram do estúdio e foram para o lado de fora, né? Foram em busca da natureza. Então, os artistas, a partir desse momento, eles começam a se reinventar. A ideia era trazer a luz nas pinturas, né? É buscar essa exploração e efeitos que pudessem dar um novo redirecionamento na arte. Então, pensa assim, na palavra crise, o que ela significa? Crise é um movimento, né? Então, é importante a gente entrar em crise para você poder se mexer e sair diferente disso. Então, eles passaram sim por uma crise, mas saíram de uma forma muito melhor. Então, foram em busca dessa captura da luz do sol. O reflexo do sol ele vai modificar todo o olhar nas pinturas. Então, os efeitos de luz, né, quando os artistas saíram do estúdio para pintar, foram completamente diferentes os resultados nas pinturas. E isso era possível de se observar. Mas, né, os críticos não aceitavam isso, porque eles achavam que a forma acadêmica perfeita de se pintar era o ideal ainda. Monet acaba conseguindo, depois de um tempo, que uma de suas obras fosse para o salão, um dos salões de arte. E essa obra chamava Impression Sunrise. Um dos críticos de arte que vai olhar as obras, enfim, para fazer seus textos, ele acaba chamando aqueles artistas, né, de impressionistas por conta da obra de Monet. E foi isso que revolucionou toda a história da arte. Então, eles nem eram chamados de impressionistas, mas passam a ser conhecidos como impressionistas, porque, na verdade, as pinturas deles refletiam algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver, certo? Então, eles pintavam cenas que eram da natureza, cenas com captura dessa luz, desse sol, dessa sombra, né, que antes não apareciam. Antes as cenas eram todas pintadas dentro de estúdios, né, pessoas fazendo poses, enfim. Então acabaram sendo considerados pintores muito ruins, mas na verdade quem entrou para a história, né, foram de fato os impressionistas. E eu vou começar falando do futurismo, que surgiu em 1909 por meio da publicação do Manifesto Futurista, escrito por Filippo Tommaso Marinetti, né, um escritor que era muito articulado, com um poder de argumentação muito forte, né, usava a sua retórica como ninguém, ou seja, ele tinha um bom discurso.
né? Ele foi muito polêmico na época, porque queria a destruição dos museus, enfim, ele se associou ao fascismo, e isso causou um tumulto muito grande. Esse manifesto futurista, ele surge num período de tensão política entre grandes superpotências mundiais, né? É um período que, de fato, antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, era uma época de evolução tecnológica, né, científica, e esse movimento propunha, de uma maneira muito radical, a destruição do passado. Né? Então, eles queriam romper com, de fato, tudo aquilo que já havia sido feito e a gente pode chamar, né, traduzir isso para o antitradicionalismo. Então, os artistas modernistas, né, que queriam usar as características do futurismo, mas sem se aliar, né, ao fascismo, né, as características, queriam usar as características do movimento futurista, né, que era de ir para frente, de romper com o passado, com as ideias do futurismo de Marinetti, né, as ideias que estavam de fato ligadas à política, ao fascismo. Então, a princípio, a Semana Moderna, ela iria ser chamada de Semana Futurista. E isso foi assim o maior problema, porque quem era contra, né, assim, os modernistas, usou isso, né, o tempo todo contra eles, xingava os artistas, protestavam, enfim, tem várias cenas em filmes que eles são enxovalhados, assim, de certa maneira. Porque acreditavam que eles tinham pensamentos, né, como os do futuristas, como o do manifesto que o Marinetti havia escrito. Mas, na verdade, eles só queriam utilizar o conceito, a ideia de romper com o velho, né? Teve um episódio muito interessante onde o Oswald, que era um editor de jornal na época, ele vai entrevistar o Mário de Andrade, né? E aí ele publica a matéria, né? E nessa matéria ele vai apresentar o Mário, que por sua vez era um professor de literatura. Oswald o apresenta como o poeta futurista. Imagina a confusão que deu. Nossa, o Mário briga com o Oswald e diz: como que você pode fazer uma coisa dessa comigo? Né? O Mário acaba perdendo alguns dos alunos, né, na época, e algumas oportunidades até de trabalho na ocasião, por ser considerado um fascista, né? Então, daí a gente tem a ideia do tamanho, né, que era o idealismo dessa época. Né? Então, o futurismo no Brasil, galera, não foi uma coisa bem recebida. As principais características do futurismo, das que eu já falei, né, o antitradicionalismo, era um progresso científico, né, por conta de toda a tecnologia que estava sendo desenvolvida, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial. Então, aquele culto à velocidade, né, à tecnologia, todas as indústrias que surgiam com suas grandes máquinas, o mundo estava se transformando, né? As cidades já não eram mais como antigamente. O movimento, a rapidez com que as coisas aconteciam eram enormes, né? Então, as grandes cidades, assim, seriam um lugar, né, onde já não podia mais usar aquilo que se tinha, então os museus, por exemplo, para que guardar a história do passado? Pensava-se em destruir tudo isso. Então existia esse culto à violência, né, principalmente às guerras, e o futurismo também era contrário aos símbolos, às convenções, às tradições, né? Nesse slide eu trouxe para vocês a imagem de um zoopracoscópio, né, de Edward Muybridge. Aqui ele traz, né, uma inovação também, né, por meio da fotografia. Então, como eu disse que é um período de
inúmeras transformações tecnológicas, né? A fotografia que foi descoberta lá atrás também vem avançando, né? E mostra também, por meio das imagens, né, a possibilidade de movimento. Então, isso estaria, assim, diretamente relacionado, a gente poderia, né, relacionar com o movimento futurista, que tem essa característica nas suas obras de mostrar o movimento, né? De dar essa sensação de que tudo andava muito mais rápido do que na verdade parecia. Então eu selecionei aqui uma imagem do Giacomo Balla, um artista italiano, chamada Velocidade do Automóvel. E se a gente olhar, né, para uma imagem atual, que é esse GIF, que seria a linguagem aí do movimento que a gente tem hoje com relação à imagem, algo que a gente facilmente consegue fazer por meio de um aplicativo, a gente poderia estabelecer uma relação bem próxima, tá? E também algumas outras obras do Umberto Boccioni, onde nós observamos essa mistura de fragmentos, né, da imagem. A gente percebe que a imagem é como se fosse fatiada, né, e numa repetição, para dar essa sensação realmente de movimento. As cores, elas em geral são cores mais escuras, não tem a inserção de muitas cores claras, né? Vocês vão observar isso em todas as obras. Nós temos aqui o dinamismo de um automóvel, do Luigi Russolo, e retrato de Marinetti, né? Então é feito um retrato. Imagina que um rosto era representado dessa maneira, né? O olho era no devido lugar, né? A boca também, nada com distorção. Então, como que um retrato a partir de agora poderia, né, ser apresentado desta maneira? Pensa o choque que era isso, né, na época. As pessoas estavam acostumadas com uma pintura acadêmica, uma pintura clássica, uma escola, né, de arte clássica. E aí vem esses artistas propondo toda essa modificação. Vamos ao cubismo, que ficou muito conhecido na figura de Pablo Picasso. Na literatura, a ideia também, assim como na pintura, era de fragmentar o texto, né? E na pintura, fragmentar a imagem. Nós vemos isso nos textos do Oswald de Andrade, principalmente na obra Memórias Sentimentais, de João Miramar. É uma literatura bastante difícil de entender por conta de todas as oscilações de texto, né, as oscilações de personagem. Ela foi uma obra totalmente inspirada pelo cubismo. É importante a gente lembrar que essa forma de fragmentação é do olhar, entende? Assim como da imagem, mas também como do olhar. Quando a gente fala desse movimento, a gente não pode deixar de citar a Gertrude Stein, que também foi uma grande mecenas, né, uma grande colecionadora. Ela se aproximava muito de todos os artistas, tinha dois grandes amigos que eram Picasso e Matisse, né, assim como outros tantos, e na verdade todo mundo queria ser amigo da Gertrude, né? Ela acaba aparecendo em vários filmes da época que foram sendo registrados, né? E estava assim diretamente envolvida com o cubismo. Primeiro por conta das pessoas com as quais ela convivia, né? Ela acaba dessa maneira escrevendo muitos poemas cubistas, né? E poemas lindos, assim, né? Porém, é a mesma coisa, muito difíceis de serem entendidos. Então, pessoal, quando a gente pensa nas vanguardas, o que é principal é a gente se desprender de alguns conceitos enraizados, né? A gente tem que sair desse senso comum e deixar de ter aquele olhar convencional. As principais características do cubismo são a decomposição das figuras, as figuras não têm uma proporção correta, o olho não está mais no lugar do olho, a boca não necessariamente precisa estar no lugar da boca, assim como o cabelo, os membros, enfim.
essa fragmentação da forma é como se fosse um recorte, né? Como se eu fatiasse essa imagem e reorganizasse ela de uma outra forma, criasse uma nova composição. Então, ela pode ser vista por vários ângulos, né? Também era utilizado, né, muito as formas geométricas. Vocês vão perceber isso nas obras, vocês vão observar daqui para frente. Então, houve uma ruptura também com a perspectiva, que era utilizada desde o século XV, né, pela descoberta lá do século XV, no Renascimento, como nós já vimos. Então, o cubismo vem romper com o uso da perspectiva. E são criadas duas correntes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico tem como característica, primeiro, as poucas cores. Ele não tem uso de cores muito fortes, né? As cores são mais escuras, mais sombrias, e a gente consegue perceber também que existe essa fragmentação, é como se desmontasse, né? A pessoa desmontasse aquele objeto, aquela forma que está na sua frente. Lembra quando eu falei de uma composição? Como se eu fatiasse, recortasse tudo aquilo e remontasse novamente, né? Então a gente não percebe mais o contorno, o volume desta forma que está lá. Você não consegue identificar num primeiro momento, né? E também foi eliminada a perspectiva. Já no cubismo sintético, as composições elas se utilizavam na sua grande maioria de uma técnica chamada colagem, né, onde o pintor vai fazer uso do papel, né, sobre a tela ou sobre qualquer outro suporte e vai compor, né, essas imagens, esses recortes de uma determinada maneira, onde essas composições muitas vezes apresentavam letras, apresentavam números, pedaços de jornal, às vezes poderiam estar misturadas também com a pintura, e o uso, né, das cores, ele aparece de maneira muito mais forte e acentuada. E vamos falar do precursor desse movimento cubista, Pablo Picasso, cujo nome é super extenso, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Demais, né? 14 nomes. Picasso foi um artista espanhol, né? Escultor, pintor, ceramista, ele foi cenógrafo, foi poeta, dramaturgo, um gênio das artes. Nós podemos dizer que ele modificou toda a forma, né, como a arte era representada também no século XX. Em 1906, Picasso começa a produzir essa obra, As Damas de Avignon. Essa obra levou meses para ser feita, ela é muito grande, a tela tem 2,44 metros por 2,34 metros. Hoje ela está no MoMA, em Nova York. Mas essa obra, ela foi muito polêmica na época, né? Picasso convidou alguns amigos para o seu estúdio para que pudessem ver a obra quando ele acabou. Matisse era muito amigo de Picasso. E aí o próprio Matisse disse para ele: Picasso, você está acabando com a arte contemporânea. O que é isso que você está fazendo? Então nem os próprios artistas e pessoas da época, que eram pessoas mais assim fora da caixinha, que pensavam diferente, de maneira mais avançada, conseguiam compreender. Até Guilherme Apolinari, que era um homem assim super pra frentex, né, disse que ele estaria acabado a partir daquele momento, né? Ele, quando saiu do ateliê do Picasso, ele falou: tá doido, ele tá louco, ninguém vai comprar uma tela dessa. Então, Picasso foi muito revolucionário naquele momento da história, né? Inclusive, tempos depois, numa entrevista, ele declara que esse foi um período que ele se sentiu muito solitário, né? Porque, de certa forma, os amigos se afastaram, achando que ele
realmente estava com problemas e estava fora da curva. Ele guarda então essa obra por muitos anos, deixa essa obra enrolada lá no seu ateliê, até que por volta de 1922, 23, o André Breton consegue intermediar uma venda para um grande colecionador. Ele vende essa obra por 30 mil francos, que seria hoje em torno de 177 mil reais, mais ou menos e pouco. Posteriormente, depois de alguns anos, esse colecionador vem a falecer e a esposa dele acaba entrando em negociação com o MoMA e vende a obra para o museu, que se encontra até hoje lá, né? E vale lembrar aqui uma curiosidade que das pinturas mais caras do mundo, né, tem um rol das pinturas mais caras do mundo, Picasso tem 4 na lista. A pintura As Senhoritas, as Senhoras, né, as Damas de Avignon, ela chocou porque mostrava de certa forma, uma sensualidade oculta, né? As pinceladas de Picasso, né, se mostram muito fortes, né, muito energéticas. E isso tudo chocou, porque era algo que ninguém estava preparado ainda para ver no início do século XX. Então ele retrata essas prostitutas, né, em um bordel de Barcelona, cujo era uma rua, né, ele traz o sentido de uma rua lá, famosa de Barcelona, onde havia um bordel, e nos estudos preparatórios ele chega até a colocar a figura de um homem, mas ele acaba eliminando isso no final da pintura, porque ele acredita que, de certa forma, seria uma representação mais promíscua, né? Então ele acaba retirando, e no rosto dessas mulheres, em 2 delas, nós podemos observar que ele faz o uso como se fossem máscaras, ele pinta, desenha como se fossem máscaras africanas, né? Picasso faz muitas viagens, e várias delas para a África, e quando ele chega lá, ele se encanta, né, com a cultura africana e traz um pouco desse seu conhecimento e aplica nessa obra em especial. Essa é uma das obras mais caras de Picasso, O Sonho, foi feita em 1932. E agora nós vamos assistir o Picasso trabalhando, Picasso criando, né, no seu estúdio. Ele coloca como se fosse uma tela de vidro, né, e começa a pintar simplesmente. Então, é muito bacana quando a gente pode entrar em contato com o artista no seu momento de criação. E eu aproveito para deixar mais um vídeo para quem tiver interesse em assistir, que também são dos experimentos, dos ensaios de Picasso. Picasso era assim tão à frente do seu tempo que lá em 1949 ele já experimentou uma técnica que faz muito sucesso, né, nos últimos tempos, que é o light paint, que nada mais é do que a fotografia, o desenho da luz, né, na fotografia. Enfim, a captura, né, do movimento da luz, né, na fotografia. Ele foi apresentado, né, para um fotógrafo, o Dijon Mille, que acaba fazendo fotos incríveis para a revista Life, né? Essa foto que vocês estão vendo é de uma patinadora, Caroline, que era muito famosa na época, e aí ele acaba fazendo uma série de fotos de light paint e virando isso até uma exposição. Picasso registra essa arte ultra efêmera por meio de um vídeo que vocês podem assistir agora.